Jorge Messias, chefe da AGU, expõe a engenharia criminosa montada no INSS sob governo Bolsonaro e desmonta vídeo lacração de Nicolas Ferreira. Enquanto isso, PSOL parte para o ataque. Partido vai ao Supremo Tribunal Federal contra a blindagem de Alexandre Ramagem, aprovada pela Câmara. Flávio Dino também entra em campo e manda a CGU ampliar investigação sobre o rombo das emendas PIX. Fique até o final para se informar das notícias mais importantes do dia aqui na Mídia Ninja. Antes de mergulharmos nas notícias bombásticas de hoje, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum detalhe. Durante uma coletiva, o chefe da AGU, Jorge Messias, afirmou que a engenharia criminosa que viabilizou descontos indevidos em aposentadorias e pensões pagas pelo INSS foi montada na gestão anterior, do ex-presidente Jair Bolsonaro. Está muito claro que uma tecnologia criminosa, um modelo criminoso, uma engenharia criminosa foi montada pelo governo anterior. Foi montada nos estertores do governo anterior. Nós conseguimos desbaratar esta fraude, mas eu quero dizer para vocês que também não foi fácil. Todos aqui sabem, profissionais de imprensa, até porque está publicado no nosso relatório de transição, a situação lamentável que nós encontramos no INSS. Uma autarquia previdenciária desmontada, sem servidores públicos. Ele também não poupou críticas ao vídeo lacração do bolsonarista Nicolas Ferreira. Eu vi que teve um deputado que fez um vídeo ontem com o objetivo de lacrar e causar terror e pânico na população. É importante que ele questione ao presidente que ele apoia e o presidente que ele apoiou, por que o presidente que ele apoia e o presidente que ele apoiou colocou a empresa pública que dá suporte à produção e à guarda desses bens para vender e desmontou essa empresa. Eu espero que isso seja apurado. Eu espero que ele pergunte ao antigo ministro da Previdência por que o Ministério da Previdência não adotou as providências necessárias para fazer a investigação quando já havia indícios de denúncia de irregularidades, quando teve desconto. Eu quero que o deputado que fez um vídeo de lacração pergunte ao ministro-chefe da Casa Civil do governo anterior quais foram as providências adotadas por este governo quando o Congresso Nacional flexibilizou a regra criada ainda no governo anterior, em razão dos indícios de fraude, a flexibilização que garantia a revalidação dos descontos. Porque o presidente anterior sancionou esta medida. Então ele tem que se explicar. Com 315 votos da vergonha, Câmara trava a ação penal contra a Ramagem. O PSOL vai recorrer ao Supremo Tribunal Federal com uma ação direta de inconstitucionalidade contra a decisão absurda da Câmara de suspender a ação penal contra o deputado bolsonarista Alexandre Ramagem por tentativa de golpe de Estado, enquanto ele for deputado federal. O trancamento da ação foi aprovado por 315 votos a 143. Já na CCJ, o relatório foi aprovado por 44 votos a 18. Para o PSOL, isso livra Ramagem de processos anteriores ao início do mandato e ainda abre brechas que podem blindar outros investigados no caso, como Jair Bolsonaro. A deputada Sâmia Bonfim disse em sua rede social que a medida é inconstitucional e o relatório oportunista é um golpe e um tapa na cara do Brasil. Dino manda a CGU ampliar investigação sobre emendas PIX e cobra respostas em 10 dias. O ministro Flávio Dino determinou que a Controladoria Geral da União amplie a investigação sobre a falta de transparência no uso das emendas PIX. A CGU deve focar nas áreas que ainda não cadastraram planos de trabalho e dar atenção especial aos casos de uso massivo de contas de passagem, que dificultam o rastreamento dos recursos. Dino também ordenou vistorias presenciais nos locais onde ainda há emendas sem planos definidos. Segundo o documento enviado ao Supremo Tribunal Federal, o Tribunal de Contas da União identificou 644 planos não registrados, que somam 469 milhões de reais. A CGU e o TCU têm agora 10 dias para apresentar ao Supremo Tribunal Federal propostas de solução e prazos para a nova padronização. Para Dino, dinheiro público não é líquido para escorrer aleatoriamente por ineficiências, nem gasoso para se desmanchar no ar por improbidades. A Constituição exige solidez nos resultados, em atuação conjunta e cooperativa entre os três poderes. Sem perdão para golpista. STF conclui julgamento e cabeleireira é condenada por atos do 8 de janeiro.
A primeira turma do Supremo Tribunal Federal finalizou o julgamento que condena a cabeleireira Débora Rodrigues dos Santos a 14 anos de prisão. Ela ficou conhecida por pichar a frase "perdeu mané" na estátua da deusa Têmis durante os atos golpistas de 8 de janeiro. O julgamento, que tramitava em sessão virtual, iniciou no dia 25 e terminou na última terça-feira. O cumprimento da pena começará em regime fechado. Além da pena, Débora terá que pagar 100 dias multa, cada um equivalente a 1/3 do salário mínimo, e participar do pagamento coletivo de R$30 milhões por danos morais. O ministro Alexandre de Moraes votou pela condenação e foi acompanhado por Flávio Dino e Carmen Lúcia. Cristiano Zanin também apoiou, mas sugeriu pena menor. Já o ministro Luiz Fux divergiu e defendeu punição apenas por deterioração de patrimônio tombado. Moraes rebateu Fux, destacando que a ré confessou ter acampado em frente ao QG do Exército, pedindo intervenção militar, além de ter invadido a esplanada dos ministérios. Lula sanciona a lei que endurece pena para quem atacar juízes e promotores. O presidente Lula sancionou a lei que aumenta as penas para crimes de homicídio e lesão corporal dolosa contra membros do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública, da Advocacia Pública e oficiais de justiça, além de seus familiares até o 3º grau. Em casos de lesão corporal dolosa contra essas autoridades, a pena será aumentada de 1 a 2/3 sobre a base de 3 meses a 1 ano de detenção. Se houver homicídio, o crime será enquadrado como homicídio qualificado, com pena de 12 a 30 anos de reclusão. Lesão corporal gravíssima ou seguida de morte será classificada como crime hediondo, sem direito à fiança ou anistia. O aumento de pena vale apenas quando o crime ocorrer em razão da função exercida, como, por exemplo, a morte de um juiz por vingança de uma sentença. As mesmas regras já se aplicam a crimes contra profissionais da segurança pública e das Forças Armadas. O presidente Lula vetou um trecho que dizia que as funções de juízes, promotores e defensores públicos seriam sempre de risco permanente, mesmo fora da área criminal. O governo explicou que a regra criaria tratamento diferente entre os servidores públicos. Graças a Deus temos a China. Presidente Lula elogia avanço tecnológico chinês e critica Trump. Em entrevista à revista americana The New Yorker, o presidente Lula afirmou: "Graças a Deus temos a China, que do ponto de vista tecnológico é muito avançada e pode competir no mundo da inteligência artificial, dando-nos uma alternativa nesse debate." O presidente também destacou que a China começou a produzir tudo o que era fabricado nos Estados Unidos e na Europa. Não se podia comprar uma única calça, sapato ou camisa que não trouxesse a inscrição Made in China. Para Lula, eles copiaram tudo com muita habilidade e aprenderam a produzir tão bem quanto, ou até melhor. Agora que os chineses se tornaram competitivos, passaram a ser tratados como inimigos do mundo. Ele reforçou que não aceita a ideia de uma nova Guerra Fria. "Aceitamos a ideia de que, quanto mais semelhantes os países forem, tecnológica e militarmente avançados, mais eles precisarão dialogar entre si, porque não tenho certeza se o planeta suportaria uma terceira guerra mundial", alertou. Lula também criticou a ambição territorial de Donald Trump, ao lembrar a tentativa do presidente dos Estados Unidos de dominar a Groenlândia e o Canadá. "A única coisa que resta para ele dominar é a Antártida. Por que os Estados Unidos querem aumentar seus territórios se não conseguem nem administrar o que já têm?", questionou. Atualmente, o presidente está cumprindo agenda em Moscou, para se reunir com o presidente Vladimir Putin e participar do desfile militar pelos 80 anos da vitória soviética sobre a Alemanha na Segunda Guerra Mundial. Vergonha. Ministério Público abre investigação contra governador Tarcísio de Freitas por descaso com delegacias das mulheres. O Ministério Público de São Paulo abriu investigação contra o governador Tarcísio de Freitas, e o alvo é o descaso no funcionamento das delegacias especializadas no atendimento às mulheres. Segundo a representação da deputada do PT, Juliana Cardoso, a lei que obriga as delegacias a funcionarem 24 horas está sendo ignorada. Vale lembrar que a lei que obriga o funcionamento ininterrupto, inclusive em feriados e finais de semana, foi sancionada pelo presidente Lula em 2023. A deputada apontou que o governo de Tarcísio tem feito um avanço lento e insatisfatório, e não vem implementando o que é determinado. A representação escancara que 87% das delegacias da mulher não funcionam aos finais de semana nem nos feriados, e durante a semana fecham às 18 horas, como se as mulheres, após esses horários, estivessem protegidas. Juliana também ressaltou que as salas online para atender as vítimas são insuficientes, uma vez que não proporcionam o mesmo nível de acolhimento e atendimento das delegacias. Habemus Papam. Cardeal Robert Prevost é eleito e faz história como o primeiro Papa dos Estados Unidos. Após o segundo dia de conclave, o cardeal Robert Francis Prevost
foi eleito o novo Papa, chamado de Leão XIV. Robert nasceu em Chicago, nos Estados Unidos, tem 69 anos e é o primeiro Papa norte-americano da história. Em sua primeira aparição, na sacada da Basílica de São Pedro, no Vaticano, agradeceu ao Papa Francisco e defendeu a construção de pontes por meio do diálogo. Ele se tornou prefeito do Dicastério para os Bispos, encarregado de nomear bispos em todo o mundo, em 2023. Conhecido como o Pastor de Duas Pátrias, devido à sua atuação missionária no Peru durante os anos 80, ele também fez um pronunciamento em espanhol. Em entrevista após a morte de Francisco, Prevost disse que ainda havia muito a fazer na transformação da igreja. Você que ficou até aqui faz parte dessa luta por informação verdadeira e contra a desinformação. Muito obrigado por apoiar o canal da Mídia Ninja. Agora queremos saber: o que você quer ver aqui no nosso canal? Deixe nos comentários.